Número do item: SCP-004 Classe de objeto: Euclides. Procedimentos especiais de contenção ao manusear os itens SCP-004-2 a SCP-004-13, o procedimento adequado é vital. Os itens não podem ser movidos para fora do local, a menos que acompanhados por 2 seguranças de nível 4. Sob nenhuma circunstância qualquer outro componente de SCP-004 deve ser usado em SCP-004-1. Os efeitos de fazer isso ainda são desconhecidos e o custo atual da experimentação torna as pesquisas futuras impraticáveis. Se qualquer um dos objetos contidos em SCP-004-1 violar a contenção, ou a instalação for violada, as chaves devem ser trazidas para dentro e a porta fechada antes da ativação da ogiva local do Site-62. A remoção não autorizada de chaves da área de teste é motivo para rescisão imediata. A liberação de nível 1 é necessária para o acesso básico a SCP-004-1. A folga de nível 4 é necessária para o uso de SCP-004-2 a -13. Descrição: SCP-004 consiste em uma velha porta de celeiro de madeira, SCP-004-1, e um conjunto de 12 chaves de aço enferrujado, SCP-004-2 a SCP-004-13. A própria porta é a entrada de uma fábrica abandonada em Dados Expurgados. História cronológica: 7 de fevereiro de 1949. Um grupo de 3 adolescentes invadindo uma propriedade federal perto de encontra a porta. De acordo com seu testemunho, eles encontraram um conjunto de chaves enferrujadas em um cofre de ferro e determinaram que porta as chaves destrancavam. Os menores são detidos após entrarem em contato com o xerife quando um de seus amigos, SCP-004-K01, desaparece. 7 de março de 1949. As autoridades locais encontram a mão direita decepada de SCP-004-K01 a 8 km de SCP-004-1. Outras partes do corpo de SCP-004-K01 foram encontradas espalhadas até 32 km da fábrica. Sob interrogatório, os menores detidos contam às autoridades que, ao abrir a porta com uma das chaves, SCP-004-K01 foi rasgado em vários pedaços, cada um deles desaparecido. Neste ponto, a Fundação SCP assume a investigação. 7 de abril de 1949. SCP-agente obtém as chaves das autoridades locais para iniciar o teste. Os testes mostram que SCP-004-2 a SCP-004-13 cabem em uma única fechadura na grande porta gradeada. 12 funcionários da classe D são designados para testar os efeitos da porta. Dos 12 assuntos de teste, cada um tentando uma chave diferente para entrar na sala, apenas 2 sobreviveram. Abrir a porta com qualquer chave, exceto SCP-004-7 ou SCP-004-12, fez com que as cobaias se separassem em várias direções. No entanto, nenhuma parte desmembrada foi encontrada até mais tarde. No momento da redação, apenas 2 partes de cada assunto foram recuperadas, com exceção do assunto usando SCP-004, cujas peças estavam espalhadas nas proximidades. Os outros, para todos os efeitos e propósitos, desapareceram da existência. Dos 2 sujeitos sobreviventes, apenas um, tendo usado o SCP-004-7, voltou ileso. O outro voltou em um estado quase catatônico, capaz apenas de se retirar da sala e depois desabar no chão, e teve que ser contido para evitar que arrancasse os olhos. Ver apêndice A. Efeitos de SCP para a saúde mental 004. O sujeito usando o SCP-004-7 disse que entrou em uma sala grande, impossivelmente grande para o tamanho do prédio anexo. Após sua saída, SCP-004-1 foi aberto e um esquadrão armado de nível 3 entrou. O tamanho da sala é impossível de medir e a moldura da porta e os indivíduos na sala são a única parte da sala que pode ser sentida ou iluminada. 16 de julho de 1949. Os menores suspeitos e o xerife são demitidos. 1949-08-02.
É declarada uma área de risco devido a engenhos explosivos não detonados e cercas erguidas, a fim de evitar a entrada de civis. Os testes para determinar a segurança de exposição ao ambiente por trás de SCP-004-1 começam. 12 de janeiro de 1950. Anomalias espaço-tempo resultantes da exposição a SCP-004 são confirmadas. O teste está suspenso até novo aviso. 0702/19. Os restos mortais não contabilizados de SCP-004-K01 aparecem inesperadamente fora de SCP-004-1. Apesar de ter sido morto décadas antes, os restos de SCP-004-K01 não estão decompostos de nenhuma maneira e ainda estão quentes ao toque. O sangue permanece não coagulado. Os restos mortais são devolvidos para teste. 0704/19. Os restos mortais não contabilizados de um dos 12 assuntos de teste originais aparecem de maneira semelhante aos de SCP-004-K01. Os restos mortais foram designados SCP-004-K02. Os registros sugerem que SCP-004, K01 e K02 usaram SCP-004. 21 de março de 1999. Com a proliferação massiva de armas nucleares e a Terceira Guerra Mundial a apenas anos de distância, a construção de um local dentro de SCP-004-1 foi iniciada. O site deve estocar suprimentos para a pessoa dia 21 de abril de 1999. Ordenou que o local dentro de SCP-004-1 seja expandido para incluir armazenamento de emergência para todas as amostras móveis de SCP, e um banco de dados de petabits para o armazenamento de todos os dados SCP. A instalação agora é conhecida como Site 62. 25 de setembro de 2000. O Site 62 está operacional. Os laboratórios e as unidades de contenção estão completos e podem conter os espécimes mais perigosos. O backup do banco de dados SCP foi iniciado. 25 de janeiro de 2001. Devido a anomalias de tempo, consulte anomalias espaço-tempo abaixo. Todo o pessoal que trabalha no local 62 agora deve residir no local permanentemente. As famílias do pessoal devem ser informadas de que entes queridos morreram em um acidente industrial. Corpos clonados foram preparados para o funeral. 14 de agosto de 2003. Grande queda de energia no nordeste dos Estados Unidos e no Canadá. Devido à falha inicial de vários geradores SCP, o Site 62 ficou sem energia por 53 minutos. Durante esses 53 minutos, os que estavam no local ficaram completamente sem qualquer fonte de luz. Eles relataram sentir criaturas e pessoas, embora nenhuma entidade anormal pudesse ser vista ou sentida. O pessoal da instalação selecionado foi autorizado a ler Apêndice A, e disse que as criaturas detectadas eram de tamanho humanoide, mas de outra forma semelhantes à enorme criatura verde descrita. Anomalias de espaço-tempo SCP-004 parece propagar anomalias espaço-temporais. O pessoal que sai das instalações relata perda de tempo. Aqueles que estão no local há semanas insistem que só estiveram na instalação por vários dias, e os registros de trabalho concluído e suprimentos consumidos apoiam suas alegações. Outras anomalias temporais envolvem SCP-004-2 a -13, especialmente o reaparecimento de SCP-004-K01 e SCP-004-K02 exatamente anos após usar SCP-004. Foi designado para investigar todos os aspectos dessas anomalias de tempo. As anomalias espaciais incluem as dimensões impossivelmente grandes da área aberta por SCP-004-7. Da mesma forma, o incidente de blackout de 2003 sugere que existe um plano alternativo de existência dentro do mesmo espaço que o Site 62 ocupa. Notas adicionais: testes em SCP-004 revelam que 10 das chaves abrem SCP-004-1 em uma dimensão onde as leis da física e da topologia são significativamente diferentes das de nossa dimensão doméstica.
As cobaias que enfrentam essas condições hostis são dilaceradas, partes de seus corpos depositadas em vários locais, apenas 3 dos quais foram verificados como estando na Terra. O material depositado em 2 desses pontos aparece imediatamente. O material depositado na terceira parece exatamente anos no futuro. Os outros 7 locais são atualmente desconhecidos. Os testes atuais se concentram em 2 vias de pesquisa. A primeira é encontrar maneiras de sobreviver às topologias hostis de SCP-004. O segundo, dados expurgados, sugere que SCP-004-2 a-13 podem abrir portas diferentes de SCP-004-1. Apêndice A. Efeitos para a saúde mental de SCP-004-12. Todo o pessoal da classe D usando SCP-004-12 retorna em estado catatônico, incapaz de falar. Alguns podem ter energia suficiente para tentar arrancar os olhos. Dos 16 indivíduos, apenas 4 sobreviveram. Apenas um recuperou a fala, após psicoterapia de longa duração. Ele foi capaz de dizer ao psiquiatra que viu uma criatura verde enorme, tão grande que grande parte de seu corpo se estendia além de seu campo de visão. Ele relatou medo inato e reconhecimento súbito, como se fosse algo enterrado profundamente em seus medos primitivos, e implantação forçada de memórias incompreensíveis. O sujeito apresenta amnésia anterógrada e retrógrada aguda. Apêndice B. Informações adicionais. Número do item. SCP-004-14. Data da descoberta: 2 de setembro de 1950. A origem do objeto. O objeto foi descoberto em outro lugar na área da fábrica, no escritório do gerente até então desconhecido. Descrição: o objeto aparece como uma grande caixa de madeira sem verniz. A caixa pode ser destrancada com a chave segura SCP-004-7, bem como 5 das chaves inseguras. Ver documento SCP-004-1. Ao destravar SCP-004-14 com SCP-004-7, a caixa abre automaticamente nas dobradiças. O volume do espaço interno é exatamente 5 vezes maior do que as dimensões externas implicam. Os itens colocados enquanto a tampa permanece aberta não afetam o peso ou quaisquer outras propriedades da caixa. Quando a tampa é fechada e trancada, no entanto, todos os itens dentro dela desaparecem irremediavelmente. Pessoal trancado dentro da caixa também é irrecuperável, embora perder pessoal dessa forma pareça afetar significativamente os sonhos vívidos por dados expurgados.